Obrigado, Senhor. Meus amados, nós temos na nossa visão da igreja, dentro da uma visão que Deus tem nos dado detalhada para a igreja, há 12 anos atrás, escrita, inclusive no nosso curso Membresia, é que a nossa igreja seja uma igreja que está sempre esperando algo novo de Deus, não vive modismos, mas sempre aberto para receber algo novo de Deus, uma igreja que abre mão do próprio conforto, se preciso for, para agradar o coração de Deus. Então hoje nós estamos abrindo mão de conforto aqui, num horário mais, menos depois do almoço, vindo no horário do sol quente, arrumando mais cedo e vindo para a casa do Senhor. Infelizmente, muitos outros irmãos não tiveram essa habilidade. Se a nossa fé ela for engessada, irmãos, você vai sofrer muito daqui para frente. Você precisa caminhar de acordo com a fé. Se for necessário, nos reunirmos de madrugada em cima do morro da Sabiaguaba, porque lá vai ser o único culto da semana. Eu espero que você esteja disposto a ir para cultuar o Senhor. Não, mas eu só gosto de tal horário. Se não tiver tal horário, eu não vou para a igreja. Então, meu irmão, se prepare que você não vai aguentar o tranco não, que vem pela frente. Os dias são difíceis, irmãos, virão, mas também nós podemos confiar que o Senhor está conosco. Ele está conosco, e isto faz toda a diferença. Infelizmente nós temos aí um governo que a gente pergunta assim, que equipe é essa que auxilia ele a tomar decisões? Porque estamos lutando contra a aglomeração de pessoas, aí diminui o número de ônibus. Você pergunta assim, mas que lógica é essa? Que matemática é essa? Estudou aonde esse pessoal? Porque se eu tenho 2,5 milhões de pessoas nessa cidade, 80%, 70% usam ônibus para trabalhar, aí eu vou diminuir o número de ônibus? Isso tem lógica, irmão? Tem não. Tem lógica não. Aí as pessoas estão indo para o comércio. Aí ao invés de eu esticar o horário, obrigar a esticar o horário, agora tem que abrir o comércio de 6 da manhã às 10 da noite. Obrigado, só abre se for esse horário. Não, aí eu obrigo a diminuir o horário. Se eu vou diminuir o horário, irmãos, e as mesmas pessoas têm as mesmas necessidades, elas vão acabar indo no mesmo horário. Será que ninguém desenhou isso não, para quem toma essas decisões? Fica perguntando onde é que anda. Parece piada a situação que a gente vive. Eu creio que não é má fé, Ricardo. Creio que não seja má fé. Mas não tem lógica. Vocês já viram as fotos das pessoas que andam de ônibus? Tem alguns irmãos aqui que andam de ônibus. Pastor, olha a situação que está. Tem que passar 3, 4 ônibus para pegar o 5º ônibus no sábado do trabalho. E cadê esse povo que briga para fechar restaurante, que briga doido para fechar tempo, e no ônibus não se pega esse vírus? E aí a gente vai ser surpreendido pelo decreto. Irmãos, e pode ter certeza, daqui a 10 dias vai complicar mais ainda. É uma situação complicada que a gente vive. Agora é um governo que recebeu 70 e tantos % de voto da população cearense. Então a população cearense merece estar passando. Eu não tenho pena não. Porque nós fizemos uma escolha. É um governo que está aí, ninguém nem conhecia quem era esse prefeito, e a população foi lá e votou. 500 mil pessoas nem saíram de casa para votar, segundo turno. 500 mil pessoas. Então, Fortaleza merece. Por que eu falo isso, irmão? Por causa do texto bíblico que eu vou ler para vocês hoje. Provérbios capítulo 1, versículo 20. Eu quero dizer que diante disso, que nós já sabemos o que está por trás, que nós já sabemos o que está por trás no mundo em relação a isso. O vírus existe, é letal, é terrível, tudo isso existe e tal, e atinge os irmãos com certeza, ninguém está negando isso, mas nós não vamos parar a nossa fé por causa de um temor ou por causa de algo que se levanta contra nós. Nós cremos que a nossa fé é fundamental para a nossa vida.
Oi, som. Sem retorno aqui, tá? Não tem nenhum pingo, não. Se a pessoa se levanta e vai ao trabalho, e ela vai lá e trabalha, e lá no trabalho não tem um aferidor de temperatura na entrada, muitas vezes não tem ninguém obrigando a colocar gel na entrada, muitas vezes não tem uma separação como está aqui dentro do templo, um do outro, tem que estar em contato direto com pessoas, pegando papéis, tocando em mão e tal, dentro do trabalho. E a pessoa vai trabalhar e ela diz: eu preciso, por isso que eu estou indo. Que bom, glória a Deus, você é corajosa. Mas quando chega domingo, ela diz: não, por causa do perigo de pegar o coronavírus, eu não vou para o culto. Então, tem algum problema com a sua fé. Você está dizendo o seguinte: o pão é mais importante do que a palavra. Porque você corre riscos para ganhar o seu pão, mas não corre riscos para exercer sua fé em comunhão. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pense sobre isso. Pense sobre isso. Nós vamos continuar, irmãos. E como resposta, porque querem interferir no horário do culto, sonham em fechar de novo os templos. Estão sonhando de novo, fechar isso. Deus tem misericórdia de nós, que isso não aconteça. Deus tem misericórdia de nós, porque não sei, na mão do Senhor. Mas como resposta, irmãos, a tudo isso que nós vamos fazer essa semana, o toque de recolher será 7h da noite. Não temos como fazer um culto presencial aqui à noite, porque o toque de recolher é 7h. A maioria dos irmãos trabalham. Vão sair 5 horas do trabalho, não é isso? 5 horas de trabalho. Irmãos, então, eu vou ministrar um culto aqui, de segunda a sexta, culto de oração. Vou ministrar o culto aqui de 6 às 7. Se alguém quiser vir, venha. Ninguém quiser vir, vou transmitir online. Coloco a câmerazinha, nem que seja meu celular, e eu sozinho aqui, canto os hinos da harpa, faço oferta, faço uma coreografia, canto, oro, prego, tiro oferta. Amém. Muito bem. Então eu vou fazer isso segunda a sexta, para dizer para o inimigo: você quer fechar uma porta de oração na terça-feira? Pois eu vou abrir todo dia agora. Segunda a sexta estaremos aqui nesse horário. Quem quiser vir, estará aberta a porta da igreja, 18 horas, de 18 às 19 horas. Deus abençoe sua vida. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos guarde. Vamos à palavra de Deus. Provérbios capítulo 1, versículo 20 em diante. O tema da mensagem é: a sabedoria está gritando. A sabedoria está gritando. Grita na rua a sabedoria. Nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama. À entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade, ou amareis a inexperiência, ou a loucura? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porque aborrecer o conhecimento e não preferir o temor do Senhor,
não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Senhor, que palavra poderosa, Senhor. Que palavra forte, Deus. Que realidade bíblica, teológica, apocalíptica para as nossas vidas, Senhor. Meu Deus, eu te suplico que o Senhor fale conosco nesta tarde, ao teu povo que veio à tua casa, aqueles que não puderam ouvir, estão assistindo, Senhor, transmissão ao vivo. Fala com o teu povo, fala com a tua igreja, desperta-nos nesta tarde. Tu tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Tu tens liberdade neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, o tema é: a sabedoria está gritando. A sabedoria grita. O que quer dizer isso? Essa metáfora, essa analogia aqui. A sabedoria não para de falar, ela não para de anunciar. Nunca na história acaba-se o culto e fica sem nada. Deus sempre deixa um remanescente. Tem sempre alguém que perdura, alguém que fica firme. Tem sempre alguém que enfrenta as agruras, as adversidades, e Deus preserva. Tem sempre um corajoso, mesmo quando levantam, proibido orar, ninguém pode orar a nenhum outro Deus, mas Deus levanta lá o Daniel, que vai para o quarto, diga: aqui na minha casa não tem lockdown não, aqui na minha casa ninguém encerra minha oração de fé não, e ele abre as janelas para Jerusalém, e ele ora 3 vezes ao dia. É verdade que o inimigo se levanta e quer colocar esses dentro de uma cova, mas Deus ainda vai lá e protege e livra Daniel da cova, porque ele é poderoso para fazer isso, se ele quiser. A sabedoria está sempre ressoando no mundo, e nos dias de hoje ela está na mídia, nos dias de hoje ela está na internet, ela está nas camisetas, ela está pintada nos muros, ela está nos livros, ela está nas vozes de homens, nos púlpitos da igreja. A sabedoria tem ressoado, tem pregado, tem falado. E aonde ela age, diz o texto aqui que ela age nas praças, ela levanta a voz nas praças, nas ruas, ela sobe no alto dos muros da cidade, ela vai à entrada das portas, olha aqui as portas, ela vai à entrada das portas e proclama, a sabedoria proclama, profere suas palavras. A gente precisa pensar assim, o que é sabedoria, né? A gente pode pensar, até confundir alguns elementos. Por exemplo, existe a inteligência, existe o conhecimento e existe a sabedoria. Inteligência é essa capacidade cognitiva diferente que nós temos. Uns são mais inteligentes que outros. Você colocar Albert Einstein, então tinha um QI disparado lá em cima, uma capacidade de absorção de conhecimento, de ideia, de sinapse, de criatividade, um gênio chamado. Então ele era muito inteligente. Outros são menos inteligentes, tem um QI menor, tem uma capacidade menor. Isso é inteligência que Deus nos deu. A outra coisa é o conhecimento. O conhecimento é aquilo que eu adquiro. A pessoa pode ser muito inteligente, mas se ela nunca for à escola, nunca for à faculdade, se ela nunca estudar, nunca desenvolver aquilo que ela sabe, ela fica inteligente sem conhecimento, sem campo. Então, o conhecimento é aquilo que você compra. Você tem que ir à escola, tem que comprar, tem que passar tempo, tem que comprar o livro, tem que adquirir aquele conhecimento, ver, entender, ter as experiências, e aquilo você enche o seu cérebro de conhecimento sobre algo, sobre uma habilidade, sobre um projeto, sobre algo. Então, o conhecimento é aquilo que você adquire, toda a informação que você adquire. Sabedoria. A sabedoria é a capacidade de pegar a inteligência e pegar o conhecimento e colocar em prática. Você já viu gente muito inteligente, tem muito conhecimento, mas a vida não anda? Fica parado e diz: um cara tão inteligente, um cara cheio de capacidade, mas não consegue pagar as contas, não consegue fazer durar um casamento, não consegue prosperar financeiramente, porque ele tem inteligência, ele tem conhecimento, mas ele não tem sabedoria, a capacidade de colocar em prática, em vida, em movimento, aquilo que ele recebeu. Estão caminhando comigo?
Então, o que é a sabedoria? A sabedoria é praticar o que se aprendeu. É colocar em prática todo o aprendizado, toda a capacidade inteligente que você tem, é colocar em ação, que ela aconteça, que ela seja prática. Aqui, na nossa sociedade ocidental, a gente difere conhecimento de sabedoria. Então a gente diz assim que a pessoa conhece, ela conhece, né? Ela sabe disso, mas ela não faz, não é isso? Na sociedade hebraica, no conhecimento bíblico, não existe diferença entre saber e fazer. Então na Bíblia é o seguinte: se você não faz, é porque você não sabe. Quem não pratica é porque não sabe. Saber, sabedoria, entender, saber verdadeiramente é para quem pratica. Quem não pratica e diz que sabe, quer dizer, ele sabe mentalmente, ele sabe com a mente aquilo, o conhecimento e tudo, mas ele não pratica, é porque ele tem algum problema, porque é impossível alguém saber a verdade e escolher viver na mentira. Ok? Então, isso é a sabedoria. E como é que a sabedoria começa? Qual é o princípio dela? Qual é o fundamento da sabedoria? Ora, está em Provérbios capítulo 1, versículo 7. Visite comigo esse texto. Provérbios capítulo 1, você pode ficar com a Bíblia aberta, que a gente vai abrir hoje provérbio aqui, viu? Todinho hoje para aprender sobre isso. Diz assim, você vai ler comigo, vamos lá para a gente gravar. Vamos lá. O temor do Senhor. Então, o que é o princípio? O que é o fundamento da sabedoria? O que é a base da sabedoria? É temer a Deus, temer ao Senhor. O que é temer? Temer é um respeito, é uma reverência respeitosa a Deus. Temor aqui é amar a Deus, é saber, é agir sabendo quem realmente Deus é, a sua capacidade de amor e de misericórdia, a sua capacidade de ira extrema. Isso é temer ao Senhor. Então vamos ver, o que é essa sabedoria, que a base dela é o temor ao Senhor, ela proclama, ela está falando nos dias de hoje, ela está anunciando à sociedade. Vamos ver. Em primeiro lugar, a sabedoria, ela começa questionando o prazer dos tolos. Olha no versículo 22, ela diz: até quando, honestos, amareis a estupidez? Até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? Até quando vocês odiarão os insensatos? Até quando odiarão? Porque está bem confuso aí, né? Até quando odiarão os insensatos o conhecimento? Então essa é a pronúncia correta, né? Até quando, insensatos, vocês odiarão o conhecimento? Essa é a versão Almeida aí. Veja que ela começa a questionar. Na NAA, nova versão Almeida, vai chamar de ingênuos, ali ao invés de chamar estúpidos. Na NTLH vai chamar de loucos. Aqui na minha versão mais antiga da Almeida vai chamar de nécios. Algum vai chamar de simplórios, vai chamar tolos. Veja os nomes, nenhum desses nomes é agradável. Nenhum desses nomes nós queremos ser chamados. Talvez o da NAA seja o mais leve, ingênuo, parece até bonito. Mas vejam o questionamento dele. Até quando vocês, vamos pegar o mais leve aqui, até quando vocês ingênuos vão amar a ingenuidade? Até quando vocês não vão amadurecer para a vida e enxergar a realidade daquilo que os cerca? E vão amar ser bobinhos, ser levado como massa de manobra pelos outros? Como estamos vivendo um tempo, irmão, cheio de pessoas que não querem amadurecer, amam a loucura. É impressionante, mas você vê naquelas festas, rapazes já de 30, 40, 50 anos, vestidos de personagens de videogame. Parece umas piadas, né? Mas isso é uma realidade. Cara já casado, vestido de Power Ranger,
Porque ele vai para um cosplay, não, né? Cosplay é um encontro e tal. Aí o cara fica vestido, aí manda a mãe fazer a roupa, e parará, aí passa dias naquele negócio. Meu Deus! Gente que não amadurece, já tem barba, já tem filho, já trabalha, mas quando ele chega em casa, o tempo dele é videogame, ele vive num mundo virtual, ele vive num mundo de fantasias, ele não quer saber da realidade. Vivemos um tempo de zombaria, irmãos. Até quando se deleitarão no escárnio os escarnecedores? É um tempo de zombaria e escarnecimento com aquilo que é sagrado. Ano passado foi levado até o Supremo Tribunal Federal um julgamento, uma questão para que um grupo de mau humor que tem no Brasil, de péssimo humor, que zomba e escarnece da pessoa de Jesus já há alguns anos, e foi levado para que esse vídeo não pudesse ser publicado, porque era uma zombaria, um escarnecimento com a fé de 85% da população brasileira. E o Supremo Tribunal Federal que está aí, julgou que tem liberdade de expressão, porque seria censura, e que no Brasil pode-se falar mal e muito mal de Jesus Cristo, não tem problema. Mas o primeiro deputado federal que ousou falar contra o Supremo Tribunal, citando nomes dos ministros do Supremo Tribunal, tendo imunidade parlamentar e não podendo ser preso no exercício da sua função, ele está preso até agora, porque no Brasil pode-se criticar e escarnecer da fé cristã, mas não pode se falar mal do ministro do Supremo Tribunal. É um tempo de zombaria, irmãos, que vivemos. E ele diz mais: odiarão os insensatos o conhecimento. Até quando vocês vão odiar o conhecimento? Conhecer a verdade e a ciência. Estamos vivendo num tempo de gente travestida, dizendo assim: escute a ciência, o que nós sabemos é ciência. Eles falam ciência, ciência, enche a boca para chamar de ciência, mas são os mesmos que desprezam a ciência que diz que o homem, o cromossomo é XX e XY, o ser humano. Só tem esses dois tipos de cromossomos. Eles desprezam essa ciência. É o mesmo que desprezam que uma vida lá dentro, no ventre de uma mãe, ela já é uma vida. Quando começa o som, a batida do coração, ali já é uma vida. E não, é 3 meses depois só que passa a ser vida. São adeptos da mentira. Adeptos da mentira. Eles fazem lockdown. Não existe uma pesquisa no mundo científica que tenha comprovado que lockdown, fechar cidades, protejam as pessoas da proliferação do vírus. Não tem uma pesquisa no mundo para isso. A própria OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que lockdown é prejudicial às populações, especialmente aos mais pobres, causa mais estragos do que o próprio vírus. A verdade, a mentira tem superado. E as pessoas, por causa do medo, se rendem. É uma ditadura do medo. Por isso a sabedoria se levanta e pergunta a estes: por que são tão escarnecedores? Por que sois tão ingênuos, tão estúpidos? Por que vocês estão abrindo esta cova? Segunda fala da sabedoria: tão ingênuos, tão estúpidos, porque vocês estão abrindo esta cova. Segunda fala da sabedoria, ela repreende e também ela faz uma promessa. Versículo 25, ela diz assim, 23: atentai para a minha repreensão. Quem ela está chamando? Ela está chamando os tolos. Ela está falando para os escarnecedores. Ela está falando para aqueles que aborrecem o conhecimento. E ela está dizendo: escutem minha voz. Eu sinto aqui que é como a sabedoria gritando, implorando para estes homens e dizendo: voltem-se à consciência,
Voltem-se, homens e mulheres, a ouvir a minha voz, a sabedoria. Saiam dessa posição, essa posição de ignorância, de amar a ingenuidade. Escutem a minha repreensão e a minha correção. Sabedoria clamando, irmãos, para nós. Talvez para nos incentivar, ela até faz uma promessa. No versículo 23, ela diz a segunda parte: eu derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e eu vos farei saber as minhas palavras. Olha que promessa linda, que promessa do céu. Aí diz: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês andarem em sabedoria, eu vou derramar sobre vocês uma capacidade espiritual. Dentro de vocês vai estar meu espírito, e eu vou colocar dentro de vocês, sabe o que? As minhas palavras. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus, as palavras do Espírito, são palavras de vida eterna. Graças a Deus, esse movimento do Espírito se derramado sobre nós aconteceu há 2000 anos atrás, nos dias de Pentecostes. Porque eles ficaram alicerçados em Jesus, porque eles ouviram o Espírito de sabedoria que estava em Cristo Jesus. Eles permaneceram em Jerusalém, e eles estavam ali no cenáculo buscando ao Senhor. Você lembra do texto sagrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos dias de Pentecostes? A Bíblia diz que houve então um vento veemente, um som como de um vento veemente, encheu toda a casa onde aqueles 120 discípulos estavam reunidos, e eles começaram a ver línguas repartidas como de fogo descendo sobre o cenáculo, e descia sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. É isso, irmãos, é esse poder que está sendo profetizado aqui em Provérbios capítulo 1, versículo 23. Ele está dizendo: quem ouve a palavra de sabedoria vai receber sobre ele a presença do Espírito, e dentro dele vai fluir palavras de vida eterna. Você crê nisso? Eu creio. Vamos ler mais um pouquinho da Bíblia? Provérbios 6 e o verso 23. Olha o que diz, para confirmar isso que eu estou ministrando. Você vê que não é um texto separado. Provérbios 6 e o verso 23 diz assim: porque o mandamento é lâmpada, e a instrução é luz. E olha, e as repreensões da disciplina são caminho da vida. Fala para o seu irmão: não despreza a repreensão, ela é o caminho da vida. Não despreze. Mas tem mais, 12 e o verso 1, capítulo 12 e o versículo 1. Olha o que diz. Você pode ler comigo? Vamos lá. O que ama a correção, conhecimento, mas o que aborrece a repreensão. Então, quem ama ser repreendido, rapaz, eu fui repreendido, eu fui corrigido, eu aprendi, eu não vou mais viver no erro. Mas o que aborrece a repreensão é insensato, é louco, é nécio, é tolo. Olha o capítulo 13, o versículo 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. O homem ignorante, o homem que não quer o conhecimento, o homem que não se rende à disciplina, orgulhoso, vai ficar pobre e vai ser afrontado. Por quê? Porque não quer ser corrigido, então ele vai cair no abismo. Mas o que guarda a repreensão será honrado. Você quer ser honrado? Escute a repreensão da sabedoria nesta tarde. Conserte seu caminho e Deus honrará a sua vida. Mas tem mais, capítulo 15 e o versículo 5, olha o que diz a palavra, Provérbios 15, verso 5, o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão, consegue a prudência. O que atende à admoestação, prudentemente se haverá. Mas o insensato não faz isso. O pai diz uma coisa, ele faz o contrário. Eu sou rebelde, é rebelde.
Aí a sociedade diz, não, todo adolescente é meio rebelde mesmo, é normal. Todo jovem é meio rebelde. Que conversa que isso é normal. Rebeldia é coisa de Satanás, irmão. Começou com ele se rebelando contra Deus. Nossos filhos não são rebeldes. Nossos filhos são obedientes ao Senhor, criados à instrução da palavra de Deus. E toda manifestação de um espírito de rebeldia, nós repreendemos, nós disciplinamos e nós trazemos o amor para reconciliar. Tem que ter esse caminho aí. Agora, quem atende a admoestação, meu irmão, esse vai ser prudente, vai agir com sabedoria, vai colocar o pé no lugar certo, vai passar pelo caminho no momento certo, porque escuta a vozinha do pai. Meu pai disse isso, minha mãe disse assim, então continua a praticar. É assim ou não é, irmãos? Escute o que o seu pai diz, o que sua mãe fala, ensina. Versículo 10, continua ainda. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão, o que vai acontecer com ele? Quem odeia a repreensão vai cair no abismo, vai morrer. E por último, versículo 32, olha o que fala: o que rejeita a disciplina, menos, isso é muito forte, irmão. Versículo 32, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas aquele que escuta a advertência, adquire entendimento. Quer dizer, o pastor está repreendendo aqui pelo Espírito Santo. Você abre a Bíblia, o Espírito Santo diretamente através da palavra te repreende. Você vai conversar com o conselheiro e o conselheiro te repreende e te corrige. Você vai falar com seu pai, com sua mãe, eles te repreendem e corrigem, mas você não dá ouvidos, você não quer. O que você está fazendo? Você está desprezando você mesmo. Você está desprezando a vida, o segredo do sucesso da sua vida. Vai quebrar a cara. Quem vai sofrer é você mesmo. Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, voltando lá para Provérbios capítulo 1, voltando lá para o comecinho, onde a gente estava, no versículo 24. A sabedoria não responderá aos que a rejeitam. Isso é forte. Ela fala, ela grita, ela chama, ela estende a mão, ela faz promessas, ela implora para que os incautos, para que os tolos a escutem. Mas vai chegar um tempo que ela vai se calar. Versículo 24 diz: mas porque eu clamei, e vós recusastes, porque eu estendi a mão, e não houve quem atendesse. Meu Deus, talvez você já tenha passado isso com algum filho, uma filha, que você já implorou, já chorou, diga: minha filha, esse não é o caminho, meu filho, esse não é o caminho. Pediu, clamou, e mesmo assim ele não quis seguir. Você sabe o que é esse momento aqui. Quem sabe foram os seus pais que pediram e clamaram. Quem sabe foi dizer: minha filha, não case com esse homem, não entre nesse caminho, meu filho, não ande nessa amizade, meu filho, sai desse caminho, sai de perto desse pai. E ele clamou, e ele chorou, e você quis fazer do seu jeito. E hoje você olha para trás e diz: eu devia ter ouvido meu pai, eu tinha sofrido menos na vida. Você sabe o que é isso aqui? A sabedoria chega um momento que ela cansa, e chega um momento que ela vai dizer assim: eu clamei, mas vocês recusaram. Eu estendi minha mão para lhe ajudar, mas você não quis meu conselho. Antes, versículo 25, você rejeitou todo o meu conselho, você não quis nada da minha repreensão. Meu Deus, meu Deus, irmãos, como é terrível ver, e às vezes a gente contempla isso, filhos de pastores, pessoas criadas dentro da igreja, ensinados, pais que ministram a palavra na vida ou no ministério, mas eles, uma revolta tão grande, o inimigo consegue enganá-los a tal ponto que eles alguns não somente se afastam e se desviam da fé, mas eles vão para a oposição da fé do seu pai. Você imagina que
dor mais terrível um pastor, um pai possa sentir, ele pregando o evangelho aqui, e o seu filho envolvido com ocultismo, o seu filho envolvido com macumba. É uma espada no coração do pai. Como inimigo, ele é traiçoeiro, irmãos. Que Deus guarde os nossos filhos, que Deus guarde a sua casa, que Deus proteja as suas filhas. Saiba, querido, que lá no presídio, se algum dia você for lá, você vai saber disso. Talvez metade dos que estão lá são filhos de crentes. Conhece os hinos da harpa, conhece os versículos bíblicos decorados, foram à escola bíblica quando eram crianças, mas o inimigo os enganou, os trouxe a mentira às suas mentes, e eles seguiram os seus próprios caminhos. Filho de crente não é crentinho, não. Ore pela sua família. Sabe, a sabedoria está falando, mas os homens a rejeitam. Ela estende a mão, mas ninguém se interessa. Mas não ficará para sempre assim. Não será para sempre desse jeito, saiba disso. Ela está se entregando, ela está falando, ela está expondo, mas os homens não querem ouvir. São governos corruptos que roubam deliberadamente, e os homens vão lá e votam nesses homens e colocam para liderá-los. Não será sempre assim. A sabedoria não ficará mendigando tanto tempo assim. Olha o que ela vai fazer. A sabedoria se vingará. Ela zombará das desgraças que virão sobre os tolos. É o que estava escrito no versículo 26. Lê comigo aí o 25, não, 26, por favor. Ele diz: eu me rirei das vossas desventuras, eu rirei no dia da vossa calamidade, e zombarei quando sobrevier o vosso terror. Essas palavrinhas parece que são muito próximas aos que estão escritos nos jornais dos últimos dias. Terror, calamidade, tormenta, morte, redemoinho. Nesse momento, muitos homens de terror, de calamidade, aí eles vão acordar e vão dizer assim: vamos chamar a sabedoria. Mas ela não responderá. Olha o versículo 27. Quando o terror vos sobrevier como tempestade, e a vossa calamidade passar como redemoinho, e quando vos sobrevierem aperto e angústia, meu Deus, grave esse versículo 1 e 27, coloque do lado, 2019, 2021, meu Deus, o que vai acontecer? 28, então a mim clamarão, mas eu diligentemente me buscarão, mas não me... Espera aí, pastor. Sabe, Ricardo, às vezes nós temos um entendimento errado sobre Deus. É por isso que eu estou aqui como pastor, irmão, para pregar a palavra, para ensinar o povo, para que você tenha a compreensão correta de quem é o seu Deus. Porque quando você lê o capítulo 1, versículo 28, você vai dizer assim: mas pastor, mas Deus não é assim não. O dia que invocar será salvo. Deus vai orar, Ele vai me responder. Vou pedir em nome de Jesus. Tem gente que pensa que o nome de Jesus é um amuleto. Tudo que eu orar pedir em nome de Jesus vai resolver. Ele está lá atolado no pecado, está lá atolado na droga, está dentro de um cabaré. Senhor, em nome de Jesus me abençoe que eu chegue em casa, viu? Pensa que é um amuleto. É não, irmão. O nome de Jesus é para quem anda em Jesus. O nome de Jesus tem poder, é para quem está firmado na videira. Não é amuleto não. É
por isso quando você olha para cá e fica, é estranho ou não estranho? Mas espera aí, pastor, clamarão, não responderão, me buscarão, mas não me acharão. Não, pastor, isso aí é um texto fora do contexto e tal, é um texto isolado na doutrina, tá bom. Então abre comigo Jó, capítulo 27, versículo 8. Jó, capítulo 27 e o verso 8. Vamos ver o que está escrito lá também, se tem a ver com o que está escrito aí. Jó 27 e o verso 8. Acho que Jó aí é Job, viu? No telão. Conseguiu encontrar, não? Jó 27 e o capítulo 8. Diz assim: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo tempo? Olha a pergunta dele. O ímpio, outra versão vai dizer o ateu, que não crê em Deus, que não na prática da impiedade. No dia, ele vive na impiedade, plantando impiedade. No dia que ele vai colher a impiedade, aí ele vai fazer uma oraçãozinha, em nome de Jesus, me ajuda. Aí Deus vai vir e vai tirar todo o problema que ele está passando. Irmão, será que Deus é assim? Deus age assim? Aprenda uma coisa: quem abandona o conselho do Senhor em tempos de paz, sofrerá as consequências em tempos sombrios. Jeremias, mais um texto, para poder não ficar só nesses dois textos. Jeremias capítulo 11, versículo 11. Mais um texto, para a gente poder mergulhar. Podia ler outros, mas senão não daria tempo. Pastor, é possível que alguém clame o Senhor e o Deus o escute? É possível que alguém vá pedir, vá clamar e vá implorar, e Ele não vai dar ouvidos? É isso que eu estou falando para você. É isso que a Bíblia está dizendo. Aqui nós vamos ver o Jeremias, o profeta, o homem de Deus. Deus levanta Jeremias, um jovem, e começa a denunciar o pecado das nações, da nação, e começa a falar. Mas o povo, sabe o que o povo faz? O rei manda prendê-lo, outros querem matá-lo, pegam Jeremias e jogam dentro de uma cisterna cheia de lama até o pescoço, tratam Jeremias só com pão e água, machucam Jeremias, torturam Jeremias, para que ele se cale, para que ele pare de falar, para que ele pare de profetizar. E a nação se afasta de Deus, e a nação não ouve, porque Jeremias disse: se vocês não voltarem para o Senhor, Deus vai destruir Israel, Deus vai destruir esse templo, Deus vai tirar esse povo do mapa, se vocês não voltarem para Deus. E ninguém acredita, 25 anos depois, Babilônia invade Jerusalém. Mas olha só o que Deus, sinta esse peso, pelo amor de Deus, sinta esse peso. Olha o que Deus fala com Jeremias: portanto, assim diz o Senhor, eis que estou trazendo sobre eles, o quê? Uma calamidade, de que não poderão escapar. Quem que escapou desse coronavírus, irmãos? Que nação que escapou dessa pandemia? Que povo, que grupo social escapou dessa pandemia? Começou foi pelos ricos. Que grupo religioso? Ninguém escapou do que Deus está enviando sobre a terra. Assim como naquele tempo a ira de Deus se manifestou, Deus está derramando a sua taça da ira nesses dias, está chacoalhando o planeta. E olha, ainda não é o fim, é apenas o começo do que vem pela frente. O sangue de Jesus tem poder e nos guarde. Eis que estou trazendo sobre eles uma calamidade, de que não poderão escapar. Mas o ruim não é a calamidade desse texto. O ruim é o final do versículo, que diz o quê? Clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Meu irmão, que eu perca tudo, mas eu não posso perder a certeza e a paz de que quando eu clamar ao meu Deus, Ele me ouvirá. Aleluia. O segredo do crente com Deus, a minha aliança que eu tenho com Ele, que nada impeça o seu relacionamento com o Senhor.
Mas se você brincar com Deus, você vai colher. Mas não acabou não, irmão. Olha o versículo 12 aí. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém e clamarão aos deuses que eles queimam incenso.